1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, alguns dos primeiros 11 versículos. É assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-na entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles havia o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, em torno de 3 metros, e 1 palmo, 3 metros e 20. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos, ou seja, 11 quilos e 424 gramas. Cada ciclo, então, era uma couraça de 57 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 quilos e 854 gramas. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 26. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, momentos em que temos louvado o Teu nome, momentos que temos adorado o Teu nome. Então te pedimos, Senhor, alcança o nosso coração, para que possamos absorver o entendimento da Tua palavra, para que nós saibamos quem Tu és, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu quero falar hoje sobre Deus quer blindar e ungir a nossa mente para o enfrentamento contra gigantes. Vou repetir: Deus quer blindar e ungir a nossa mente para o enfrentamento contra gigantes. Nós lemos no último versículo, versículo 26, que por 40 dias o gigante Golias gritava contra as companhias de Israel. Durante esses 40 dias, Golias não bateu em ninguém, Golias não lutou contra ninguém, ele só gritava: ai, meu homem, para que peleje comigo.
se ele me vencer, nós serviremos vocês, mas se eu vencer, vocês nos servirão. 40 dias. Mas mesmo assim, Golias já começou a vencer. E a guerra que Golias estava vencendo, ele estava promovendo o terrorismo psicológico. Preste bem atenção o que o diabo faz para nos desarmar. Saiba que antes do inimigo tentar destruir a nossa vida, ele vai tentar destruir o nosso psicológico. Quando Saul estava gritando, você leu e eu li também que Saul e os que estavam lá temeram. O medo começou a tomar conta. E o medo os travou para sequer se levantar alguém. Quando Davi chegou para batalhar contra Golias, ele ouviu do gigante palavras afrontosas, com o objetivo de aterrorizar o psicológico dele também. Lá no versículo do 11 ao 13, voltando um pouquinho no primeiro Samuel 16, nós vemos como Davi foi separado por Deus. Olha só. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Davi era... Depois eu vou falar sobre isso, não hoje. Davi era um filho bastardo. Davi não era filho legítimo de Jessé. Era filho de Jessé, mas com outra mulher. Davi era um filho bastardo. Davi não morava com Jessé. Jessé fez uma tenda para a mãe dele e para o Davi. Davi nunca tinha sentado à mesa na casa de Jessé. Davi, ele estava fazendo o que fazia um escravo. E na época, a regra era essa: quem ia cuidar do pasto, das ovelhas, dos animais, era o escravo ou o filho bastardo. Quem é que estava lá no campo? Davi. Davi era um filho bastardo. Quando Jessé chegou e perguntou para ele: acabaram os seus filhos? Jessé não falou nada sobre Davi. Jessé trouxe os seus 7 filhos e não falou nada sobre Davi. Ele só mencionou sobre Davi porque Samuel perguntou: acabaram os teus filhos? Porque todos os filhos passaram, e ele pensava que era ele que iria ungir, porque Deus falou para Samuel que ia ungir um rei ali, porque havia um homem que estava segundo o coração dele, e não era nenhum deles. Então Samuel perguntou: não tem mais ninguém? Porque os filhos que passaram, Deus disse que não eram eles. Foi quando Jessé disse assim: não, tem um lá apacentando o rebanho. E aí Samuel diz assim: traga, mande chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Versículo 12. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. A diferença é que ele era bastardo. Davi era ruivo, os outros não eram. Os outros israelitas eram semblante fechado, moreno, bem moreno. Ele era ruivo, de olhos claros, de boa aparência. Era diferente. Era uma pessoa diferente. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos.
E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando o Senhor derramou o azeite, isso foi no capítulo 16, a batalha foi no capítulo 17. Quando o Senhor derramou azeite através de Samuel e ungiu Davi, não somente o ungiu para o trono, porque ele levou muito tempo para sentar naquele trono, mas também blindou a sua mente para o embate que ia acontecer diante do inimigo, diante do gigante Golias. Deus é onisciente. Deus sabia que isso ia acontecer e preparou e blindou a mente de Davi com azeite, com a unção. Por isso que nós precisamos ter a unção de Deus para ter a nossa mente blindada, porque o diabo quer derrotar e derrota muita gente pelo psicológico, pela mente. Tem muita gente que sai do seu viver diário, presente, e começa a viver em função do que pensa e entra em crise. E não sai, começa a ter medo e recua, perde as forças para avançar. E começa a pensar, não vou conseguir, vai dar tudo errado. Esse é o terror psicológico. A batalha da mente, a batalha de uma pessoa começa na mente. Se você perder na sua mente, você perde na sua batalha. O azeite que desceu na cabeça de Davi foi a blindagem que Davi necessitava para que ele pudesse enfrentar o gigante com a vitória em sua mente. Davi começou a vencer na mente. Ei, a minha vitória e a sua vitória começa aqui, ó. O que Paulo disse? Paulo disse? Outros disseram. Todas as coisas eu aprendi a conviver. Isso é mente. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É aqui. Batalha da mente. O homem é derrotado pela mente. Não tem problema, não vai ter importância, não faz mal. A mente derrota o homem. A derrota do homem começa por aqui. Não começa pelo embate. O embate já é um prenúncio da derrota já iniciada na mente. Quando Davi chegou no campo de batalha, a primeira coisa que Golias fez foi tentar aterrorizá-lo psicologicamente. 1 Samuel 17, 43, 44, diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias foi ameaçado. Davi foi humilhado. Davi foi afrontado. Davi foi aterrorizado pelas palavras, mas como Davi tinha uma blindagem, a unção de Deus estava à sua mente, havia uma unção de Deus, Davi não se intimidou. Antes do inimigo tentar destruir a nossa vida, entenda isso, coloca isso no seu coração, ele vai tentar destruir o nosso psicológico. Você já viu pessoas, você conhece muitas pessoas e dizem: não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Psicológico. Ele não está enfrentando nada, mas já está declarando a derrota. Por quê? Porque ele está sendo aterrorizado mentalmente, psicologicamente. E eu e você precisamos da unção de Deus para blindar a nossa mente, porque a nossa derrota começa aqui e a nossa vitória começa aqui. Por isso que a Bíblia fala muito sobre o entendimento. E o entendimento está aqui. A sabedoria está no que eu faço por aquilo que eu entendo.
Sabe que a batalha da vida começa a ser vencida na mente. Se você perde na mente, você certamente vai perder na vida. Perdeu na mente, você perde na vida. Davi foi ungido no capítulo 16 e a batalha foi registrada no capítulo 17 de 1 Samuel. Golias chegou atrasado, pois antes das palavras do Golias entrarem na mente, ou tentarem entrar na mente de Davi, o óleo já tinha caído primeiro na mente de Davi para protegê-lo. Davi tinha proteção, Davi tinha unção. Saiba que a unção do Espírito Santo protege a nossa mente. Eu preciso ter a unção, você precisa ter a unção do Espírito Santo para ter a sua mente protegida. Por quê? Porque o diabo vai tentar, ele tenta o homem na mente. A derrota do homem começa na mente. Deus não ungiu Davi somente para o trono, claro que não. Mas também ungiu com a finalidade de prepará-lo para a batalha. Deus já havia separado Davi. Deus já havia escolhido Davi. Saiba que Deus tem ungido a cada um de nós, não somente para nos assentarmos na mesa do rei, mas para também trazer proteção para a nossa mente. Não adianta eu me assentar com a minha mente derrotada. Não adianta eu me assentar com a minha mente fracassada. Eu preciso ter a proteção, eu preciso ter a blindagem da unção de Deus. A nossa mente não será depósito de lixo. Você pode levantar sua mão direita e dizer comigo assim: a minha mente não será um depósito de lixo, onde só tem pensamentos de derrota. A minha mente, ela está sendo blindada pela unção do Espírito Santo. Quantas pessoas você já se deparou e diz assim: ah, não vai para mim, não, dá tudo errado para mim. Está com a roupa limpinha, não tem batalha nenhuma, mas ele está derrotado. A mente, o inimigo, por isso que o inimigo, ele procura dominar a mente. Por quê? Porque a derrota começa ali, na mente. Tem muito crente derrotado, não porque ele perdeu a batalha, porque ele abriu mão da batalha, porque ele já se sentia incapaz, impotente. Perdeu na mente. Os campos de batalha são muitos no nosso dia a dia. Guerras na família, guerra no trabalho, guerra na rua, guerra na igreja. Quanta gente dentro da igreja sai da igreja, vai para casa derrotado, porque perdeu a batalha da mente, deixou a ofensa, deixou a indiferença ocupar a mente. Ele vai para casa derrotado. Guerra na família. Quantos já se humilharam porque você está vindo para a igreja? E tem gente que para de vir porque ele começa a perder a batalha na sua mente. O que adianta para a igreja? Golias estava dizendo assim: não adianta vir até a mim, porque eu vou estraçalhar. Tem muito crente derrotado, mas não porque ele perdeu uma batalha. A batalha que ele perdeu foi só na sua mente.
saiba que existem pessoas que o orgulho, a arrogância, a prepotência se agigantam e que têm por objetivo de derrotar a nossa mente. Quem é você? Talvez você já tenha ouvido. Quem é você? Vê se você se enxerga. Olha a batalha da mente. Você não passa de um miserável. Batalha da mente. Mas eu quero declarar aqui nesta manhã que Deus vai revertir a sua mente e você vai sair daqui com uma mente de vitória e não com uma mente de derrota, uma mente de fracasso. A sua mente não mais será um depósito de lixo, de entulho emocional. Começa a criar entulhos, você começa a se perder, você começa a perder a sua autocapacitação, a sua autoconfiança. Você acha, Deus, quem é Deus não vai me ajudar. Eu sou assim, eu sou aquilo, porque disseram isso, disseram aquilo. Quem sabe fulano falou isso. Olha a batalha sendo derrotada na mente. Deus nesta manhã vai estar ungindo para esse espírito de confusão que tem derrotado a nossa mente, ela possa ser vencida. É aqui que começa a vitória. A vitória começa aqui. A vitória começa aqui. A derrota começa aqui. É da mente. A sua mente não mais será um depósito de derrota, de fracasso, de pensamentos que têm inflamado a sua alma, têm angustiado o seu ser. E você fica a poder de remédio. Deus, Ele vai estar ungindo a nossa mente. E o diabo não poderá ter acesso a ela. Porque quando a palavra vier, você vai ter uma outra palavra. Diz, o Senhor te repreenda.